Olá, meus amigos e minhas amigas que me acompanham em mais uma videoaula da língua portuguesa. Eu sou o professor Elvis Milde da Silva e é um prazer estar aqui para trabalhar com vocês esse idioma tão importante que nós falamos, que nós escutamos, que nós pronunciamos, que nós compreendemos todo o nosso dia a dia. Vamos lá, pessoal? Na semana passada nós trabalhamos um conteúdo muito importante, complemento nominal, ou seja, que completava o sentido de um nome. E nessa semana, nós daremos continuidade a esse conteúdo ampliando um pouco mais, falando sobre complemento verbal. Vamos lá, pessoal, o professor vai compartilhar uma tela, fique atento agora, preste bastante atenção e vamos em frente. Complemento verbal. Se você for analisar o nome, é uma palavra, um termo que complementa um verbo. Basicamente é isso. Mas o que é um verbo, professor? Vocês já aprenderam esse conteúdo. O professor sugere que, de repente, vocês abram o Google e dá uma pesquisadinha. O que é um verbo? Dá uma lidinha nos assuntos, nos sites, que você vai lembrar. Mas, basicamente, o que é um verbo? É uma palavra na língua portuguesa que indica três situações. Ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Ação indica movimento, correr, andar, pular, escrever, ler. Estado, ser, estar. Miguel estava muito triste. É como o Miguel se parecia, como que ele estava naquele momento, como ele se sentia naquele momento. E fenômeno da natureza indicam coisas climáticas. Choveu ontem. Na próxima semana vai gear. Na última chuva, trovejou muito. Então, fenômeno da natureza. Então, sempre lembrar, verbo indica ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Para nós começarmos esse conteúdo, nós também precisamos saber o que é uma preposição. E o que é uma preposição, professor? Preposição, ela é uma palavra invariável, ou seja, ela não modifica-se, ela não varia, ela não muda, que tem a função de ligar dois termos dentro de uma frase, dentro de uma oração, subordinando um com o outro. Então, sempre lembrar disso. Preposição é uma palavra invariável que tem a função de ligar dois termos dentro de uma oração, subordinando um com o outro. Mas o mais importante é saber quais são as preposições essenciais na língua portuguesa. Quais são as preposições mais importantes? Isso é importante decorar, professor? Com certeza, é importante ter isso aqui na ponta da língua. Saber isso aqui decor, colocar num bilhetinho, no celular, no espelho, no alto da cama, todo dia dar uma lidinha, que com o tempo você vai decorando essas preposições. Quais são elas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Essas são as preposições mais importantes, essenciais, que nós temos que saber na ponta da língua. Ok, pessoal? E o que é um complemento verbal? Complemento verbal, o próprio nome já fala. Complemento verbal tem a função de completar o sentido de um verbo. Ele vai ser completado o sentido de um verbo. Por isso, complemento verbal. E como que nós completamos o sentido do verbo? Utilizando dois termos, objeto direto e objeto indireto. Nos próximos slides, você vai escutar muito o professor falando verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto, objeto indireto. Vamos falar muito disso ainda. Então, preste bem atenção. O que é um objeto direto? Como o professor sempre falou, para nós estudarmos o complemento verbal, nós temos que saber quais são as preposições. Isso é importante. Tem que ter as preposições na ponta da língua para entender esse conteúdo. É a preposição que vai indicar se o objeto é direto ou se o objeto é indireto. Vamos lá, então? Objeto direto
é o termo da oração que completa o sentido de um verbo, que vai se chamar transitivo direto. Ou seja, aquele cuja preposição não é obrigatória. Então, no objeto direto, nós não temos preposição entre os termos. Porque a preposição é como se fosse uma barreira. Por isso que é direto. Não tem preposição. Transita entre um termo e outro sem a barreira, sem a preposição. Por isso, objeto direto. Exemplo. Eu quero um vestido. Qual que é o verbo aqui? Quero. Você faz uma pergunta ao verbo. Quem quer, quer alguma coisa. O que ele quer? Um vestido. Então, um vestido é o complemento do verbo querer. E um vestido nós chamamos de objeto direto. Por quê? Entre o verbo e entre o complemento, eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição entre o verbo e o complemento, eu chamo o complemento de objeto direto. E o verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto. Repetindo mais uma vez, pessoal. Eu quero um vestido. Qual que é o verbo? Quero. Quem quer, quer alguma coisa. Quer um vestido. Então, um vestido é o complemento do quero. E entre o quero, que é o verbo, e o complemento, não tem preposição aqui no meio. Então, eu chamo o complemento de objeto direto e o verbo de verbo transitivo direto. Porque aqui no meio não tem nenhuma barreira, não tem preposição. Ok? Agora, o objeto indireto. Se o direto é que não tem preposição, o indireto quer dizer que tem uma preposição ali no meio. Ele vai ter uma barreira, ele é indireto, objeto indireto. O objeto indireto é o termo da oração que complementa ou completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Aquele que obrigatoriamente vem precedido de preposição. Vem precedido de preposição. Exemplo, obedecemos aos nossos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Então, aos nossos pais é o complemento do verbo obedecer. Só que entre o verbo obedecer e o complemento, o que tem aqui? Uma preposição, que é o a. O a é uma proposição, só que ele se ligou ao artigo os. Então, a mais os, aos. Mas o a é considerado uma preposição. Se tem uma preposição, o complemento vai ser chamado de objeto indireto e o verbo transitivo indireto. Sempre lembrar disso. Se nós temos o verbo e entre o verbo e o complemento, aqui no meio tem uma preposição, a preposição é como se fosse uma barreira. Por isso que é importante a gente saber quais são as preposições, para saber identificar elas. Se nós temos uma preposição ali, o complemento vai ser chamado de objeto indireto e o verbo de verbo transitivo indireto, por causa da preposição entre os dois termos. Ok, pessoal? E também nós podemos ter, na mesma frase, objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Por vezes, o verbo pede mais de um complemento. Nesses casos, ele é chamado de transitivo direto ou indireto. Exemplo, ofereceram esmola ao mendigo. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Esmola é um complemento e ao mendigo é outro complemento. Entre ofereceram e entre esmola, aqui no meio, não tem preposição. Então, objeto direto. Agora, entre ofereceram e ao mendigo, nós temos a preposição a. Então,
Entre ofereceram e ao mendigo, objeto indireto. Por isso que essa frase tem ao mesmo tempo dois. No primeiro complemento não tem preposição, mas no segundo nós temos o a. Então, objeto direto e indireto. Vamos dar uma recapitulada para vocês entenderem novamente? Vamos lá, isso é bem importante. Então, sempre lembrar, complemento verbal é quando complementa o sentido de um verbo. Nós temos que saber as preposições de cor. Isso é muito importante, certo? O que é objeto direto? Objeto direto é quando nós temos o verbo e entre o verbo e o complemento do verbo, entre eles não tem preposição. Aí é objeto direto. Objeto indireto é quando nós temos o verbo e entre o verbo e o complemento deles tem uma preposição. Porque a preposição entra ali como uma barreira. Por isso que é indireto, é como se fosse uma trave. Ele bate ali e não passa. Então, sempre lembrar, objeto direto quando não tem preposição entre o verbo e o complemento. Objeto indireto é quando tem preposição entre o verbo e o complemento da frase. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos continuar esse assunto. E vocês sabem muito bem que se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com o professor através do WhatsApp 991797189. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.